fiz 1 ou 2 sessões de psicanálise, 1 ou 2. E eu me senti muito mal na sessão, porque a pessoa disse, me fala como estão os seus sonhos. Eu falei, se depender de sonho, eu não tenho o que fazer aqui. Quando eu abandonei a hipnose e comecei a trabalhar com a TRG, mudou completamente. 100% dos clientes eram recomendação. Porque os resultados são tão absurdos que a pessoa queria que o marido, que a esposa, que o filho, que o pai, que o chefe, que o amigo, que o vizinho fizesse. É exponencial, né? Fica exponencial. Na terapia da TRG, você não precisa se preocupar com nada que você vai dizer. Por quê? Porque você não precisa dizer nada. É diferente. A terapia TRG, ela é focada na resolução de problemas. É como se estivesse indo no médico. Isso. Eu vou é no muito médico. mais Ele objetivo. que vai conduzir. Ele vai conduzir, ele chega lá e se você chegar e falar, poxa, eu já disse sessão, mas eu não tenho nada para falar. Eu falo, tá bom, não tem problema. O terapeuta vai dizer, tudo bem, vamos fazer o seguinte, a gente está agora na terceira fase do nosso protocolo. E veja, todo o processo terapêutico, ele é planejado e ele tem uma sequência objetiva. Nunca vai acontecer de você chegar no processo terapêutico e o terapeuta fala, nossa, o que a gente vai fazer agora, hein? Como é que você tá? Não. Ele vai olhar e falar, a gente chegou até aqui, o próximo passo é esse, entende? Uma trilha, né? É uma trilha muito bem encaminhada. A única coisa que vai acontecer tem gente que faz determinado protocolo em uma sessão. Tem gente que leva 20 sessões. Mas o terapeuta está conduzindo porque ele está sabendo em que fase ele está. Percebe? Em que fase ele está. Então, tá tranquilo. É um molde adaptável a cada pessoa. Mas é uma estrutura, um framework que você aplica. Mas as pessoas são diferentes, perfeito. Por isso que a gente flexibiliza ali dentro cada fase. Mas quando você entra numa fase, você só sai daquela fase quando todos os problemas forem resolvidos. Incrível. É incrível. É legal. De fato, é incrível. E aí, como eu te falei, você vai fazendo o processo independente de você ter o que falar, ter o que pensar. Você não precisa se preocupar em ser o agente da terapia. É uma coisa mais passiva no sentido de que você não precisa ser o protagonista. Você é o protagonista naturalmente. É o protagonista e você trabalha ativamente, mas você não precisa arcar com responsabilidade nem falar. De conduzir, de ter que levar. Isso. Eu tinha um grande problema quando eu fiz 1 ou 2 sessões de psicanálise. 1 ou 2. E eu me senti muito mal na sessão. Por quê? Porque a pessoa disse, me fala como estão os seus sonhos. Eu falo, olha, eu durmo muito bem. Eu sou uma beleza para dormir. E durmo profundamente. Mas eu não me lembro de nada. Ah, mas todo mundo lembra. Eu falei, tá, eu passei uma semana fazendo o maior esforço. Eu não lembrava de nada. Ele falou, se depender de sonho, eu não tenho o que falar, o que fazer aqui. Enfim, para mim foi bem desconfortável porque eu não tinha elemento para aquilo, tá? Mas enfim. Mas o ponto é que com a TRG você não precisa ter bagagem prévia nenhuma, porque toda bagagem prévia já está com você, que são das tuas dores. A TRG é uma terapia com início, meio e fim. De forma pragmática, objetiva. Entende? Qual é o tempo mínimo, Jair, se pensando num cliente ideal, entre muitas aspas, pensando também no tempo mínimo ideal, qual seria o tempo mínimo para você se curar? Isso depende de alguns fatores. Por exemplo, a criança, ela é extremamente neuroplástica. A neuroplasticidade dela é absurda. Aí vamos para uma criança de 7 anos, que também tem pouca história de vida. 7 anos de vida. Sim. Mas tem criança que com 7 anos de vida tem uma vida de guerra, um sobrevivente de guerra. Mas a neuroplasticidade ajuda. Então, é muito comum a criança a gente atender em 3 sessões, 4 sessões. Vamos para um adolescente, aí virou uma situação normal. Em média, entre 10 e 20 sessões. Tem um ideal? Não tem. Era muito comum atender pessoas de uma família inteira. Você tem uma ideia, aqui alguns anos atrás, o helicóptero da Globo, o Globocop, caiu. Foi um acidente terrível. Morreram 2 pessoas, o comandante e o cinegrafista, né, o jornalista. E aí, não sei como, alguém entrou em contato com alguém na França que tinha o meu contato, entraram em contato comigo, enfim. Eu sei que eu fui chamado para cuidar da família do piloto, para cuidar da família do jornalista, para cuidar
da família do dono e o dono, né, da empresa, da noiva, do rapaz que morreu, do piloto. Enfim, foram, se bem me lembro, foram 27 pessoas. O que é que pediram? Estavam procurando alguém que fosse especialista em trauma. E aí, eu não sabia, mas não encontraram ninguém. Não tinha ninguém que fosse especialista em trauma emocional. E alguém me recomendou. Eu recebi a ligação, entendi a gravidade, mas achei estranho como chegaram até mim, enfim. Isso tinha um ano e pouco da TRG. Ela não estava divulgada, eu estava atendendo só no consultório. Eu atendi essas 27 pessoas. E das que realmente fizeram efetivamente tratamento, tinha na mesma família, teve uma pessoa que eu atendi com 10 sessões e teve uma pessoa que eu utilizei 40 sessões. Então, qual o ideal? Depende de cada pessoa. E o que faz com que mude de 10 para 40? O que é? É a neuroplasticidade da pessoa? É a dificuldade de se abrir, de recontar? Não precisa. O que interfere? É isso. É verdade, você falou. Não tem dificuldade, né, da pessoa se abrir porque ela não precisa se abrir. Uhum. E aí tem outra coisa, uma coisa que eu via muito, que era... na faculdade eu via isso. O paciente não quer falar, ele não está colaborando, ele está com resistência ao tratamento. Eu sempre falava, caramba, se o paciente está resistindo ao tratamento, ele está certo. Ele precisa resistir àquilo que ele acha que não vai dar certo, que vai machucar ele. Era uma transferência de culpa para o paciente. E eu dizia o contrário, eu falava, não, somos nós que somos incompetentes de não dar segurança, tranquilidade, para que ele saiba que eu entendo, tenha confiança no processo. Isso eu era tido como... Eu queria aparecer, mas não era, eu só acho racional. Eu me colocava muito no lugar da pessoa que está sofrendo. Então, eu sei o que é ter depressão. Eu sei o que é você chorar e não conseguir parar de chorar de manhã até de noite. Eu vivi isso. Então, tinha dor que eu não queria tocar. Como é que essa pessoa está com resistência ao tratamento? Ela está resistindo para sobreviver. Na TRG não tem isso. Aí algumas pessoas falam, mas espera aí, a pessoa fica lembrando do trauma. Isso é muito doloroso. O detalhe aí é que entra o treinamento do terapeuta. Ele tem ferramentas que fazem com que a pessoa acesse aquilo sem receber essa carga brutal de dor. Há várias técnicas em que ele vai conduzindo e a pessoa passa. Veja, imagina uma mulher lembrar-se de um estupro aos 3 anos de idade. Quanto isso é dor, quanto isso é terrível de ser revivido. O nosso terapeuta, ele tem a qualificação necessária para ajudar a pessoa a passar por esse processo. E aí a pessoa passa e sai do outro lado leve, em paz e livre daquilo para sempre.